A questão das ressacas, ela é uma questão natural, tá? Isso já vem ocorrendo no planeta já há milhares de anos. Se não fosse assim, não existiriam as costas, os limites das costas atuais e antigas. Você percebe que elas foram moldadas por ações geológicas e tal. Então é uma ação natural. Ela está acelerando com o passar do tempo? Sim, ela está acelerando com o passar do tempo, porque aí sim existe um agravamento por ação antrópica. Então o homem, ele também está favorecendo essas questões do processo erosivo. Se nota que nos últimos 20 anos, tá, tem sido muito mais célere esse processo de erosão, com um especial agravamento nos últimos 10. Nesses últimos 10 anos houve um especial agravamento dos processos erosivos, que culminaram com grandes perdas econômicas no mundo inteiro. A costa dos Estados Unidos sofre muito com isso, as costas lá da Oceania, existem muitas ilhas lá na Oceania que estão fadadas ao desaparecimento completo, porque elas têm uma altitude junto ao nível do mar muito baixa, né, de poucos metros. Então, com o avanço dos mares, essas ilhas estão desaparecendo. Isso pode ser caracterizado por várias maneiras. Uma é a mudança climática global, que ela existe, ela tem uma origem natural e também com agravamento antrópico. Então essa mudança dos regimes climáticos mundiais estão ocorrendo em grande escala no planeta inteiro. Ela não pode ser dado totalmente a importância, assim, dizendo no sentido de que seja totalmente culpa do homem, e também não podemos isentar o homem dessa história. Tá? Mas essas mudanças climáticas globais existem há milhares de anos, muito antes do homem existir, já existiam grandes mudanças climáticas no mundo. Então, por isso que não dá para afirmar que o homem é o causador completo desse cenário. Nesse aspecto, com o agravamento das mudanças climáticas naturais, agravadas pela ação humana, o que está acontecendo é que existe uma espécie de mudança nos padrões climáticos mundiais, em que muitos problemas que existiam só no hemisfério norte passaram a existir também no hemisfério sul. Então o hemisfério sul ele não era muito propenso à ocorrência de grandes eventos, por exemplo, de tempestade, né? Tempestades de maré, ciclones, furacões. Isso é uma coisa que era muito rara de ocorrer aqui no hemisfério sul e que passou a ser muito comum, né, aqui no nosso hemisfério. Sobre a questão dos danos, né, ao patrimônio, vocês podem ter visto as imagens do litoral de Santa Catarina, que é um litoral muito turístico e tal, e que sofre muito com essa influência climática. E aqui em Santa Catarina nós temos um processo erosivo que tem sido muito grande, tá, em termos de perdas materiais, e começa a afetar já, porque toda a parte disponível de sedimento, tá, já foi praticamente consumida, e agora a massa de água ela já está chegando no limite junto com as residências. Então começa a haver muito dano ao patrimônio com o aumento dessas tempestades que fazem com que cause essas marés anômalas, né, que fazem todo o processo erosivo. Em relação ao Brasil, esse processo erosivo ele está mais concentrado nos dois extremos do Brasil, mais na região sul do Brasil ou na região norte. A região norte, principalmente lá na Ponta dos Seixas, que é um lugar turístico por ser a ponta mais a leste do Brasil, está desaparecendo. Inclusive o monumento, né, do ponto extremo leste do Brasil, que existe lá na Ponta dos Seixas, está fechado temporariamente para visitação, porque ele está sofrendo um processo de erosão e já caiu, inclusive, parte do acesso. Então, no Brasil, essas duas regiões são as que estão sofrendo mais com esse processo erosivo.
Com relação aos danos aqui em Santa Catarina, nós temos já, nesses últimos 10 anos, nós já tivemos prejuízos que passaram tranquilamente de dezenas de milhões até centenas de milhões, em termos de patrimônio. Felizmente não tivemos nenhuma perda de vida humana, assim, devido às ressacas, mas em termos de patrimônio, né, perda social, econômico-social, essas foram grandes, tá? E a tendência é que continuem aumentando. E existe uma briga aqui no Brasil com relação à questão judicial em relação a isso. O poder público entende que não deve ocorrer interações na costa, para a proteção da costa, como enrocamentos, muros de contenção. Já a população preocupada, quem é proprietário, gostaria de fazer a proteção do seu patrimônio. Então a água está vindo, o processo erosivo está avançando e as pessoas querem proteger o seu patrimônio. Mas então existe uma briga entre o poder público e a sociedade quer proteger, o poder público quer evitar a proteção, alegando que isso afetaria o meio ambiente. Mas o meio ambiente já está sendo afetado drasticamente. Existindo ou não existindo uma proteção, o meio ambiente já está afetado. Então, infelizmente, esse dano ele é recorrente no mundo inteiro e não tem a notícia ruim que eu vou dar a vocês é que não existe possibilidade do fenômeno parar. Ele vai continuar, isso é um processo de longo prazo, ele vai continuar acontecendo pelas próximas décadas ou talvez pelos próximos séculos. Com relação à questão climática, existe vários fatores, além da parte de clima mesmo, do ciclo da água nas nuvens, nas geleiras, tá? Que ou ela retém nas geleiras ou ela solta quando ocorrem as chuvas. Esse fenômeno mundial que está acontecendo, as águas estão sendo mais liberadas para o oceano do que retidas nos polos e nas geleiras. Então essa liberação de água culmina com um fenômeno chamado o aumento do nível médio dos mares. Esse aumento do nível médio dos mares ele é alguns centímetros por ano. Então, se você, por exemplo, analisar os últimos 180 anos, o nível do médio dos mares aumentou em torno de 70 centímetros de altura. O que seria uma pessoa com a minha idade seria já mais da perna, assim, né? Passado já da altura do joelho, se eu tivesse num lugar seco e aguardasse só 180 anos, que isso para o período geológico é um período muito curto, a água, em pouco mais de quase 200 anos, ela já estaria já acima do meu joelho. Então esse fenômeno do aumento do nível médio dos mares é um problema que acontece porque as águas não estão sendo retidas nos polos, que seriam as maiores reservas de água, digamos, estável, tá? E a partir do momento que o polo começa a degelar, ele começa a entrar dentro dos oceanos e começa a fazer parte da massa de água. Essa massa de água, por si só, esse aumento da água, ela não afetaria muito, porque ela representa alguns centímetros só. Só que associado ao aumento do nível médio dos mares com os fenômenos de mudança climática, como tempestades que não existiam, aí você tem um problema sério, porque quando você tem uma região que não era propícia a tempestades, com a água subindo devagarzinho, então a maré ela vai subindo, ela não causa tanto estrago. Quando você tem uma tempestade em alto mar, né, um ciclone extratropical, algo assim, você faz com que essas águas elas sejam empilhadas. Então o vento é como você pegar uma bacia com água e soprar. O seu sopro ele é forte o suficiente para gerar ondas dentro dessa bacia com água. Né? Uma sopa, quando você está esfriando, às vezes você sopra tão forte que chega a espirrar a sopa para fora. O lado oposto ao que você está soprando, tá? As camadas do líquido estão sendo empilhadas com a ação do teu sopro. Então, esse empilhamento de águas, se a borda do prato fosse uma costa, um litoral, você teria algo que em vez de subir poucos centímetros, já vai subir algumas centenas de centímetros. E aí você tem um processo,
né? Porque a costa sendo frágil, na hora que esse empilhamento chega no litoral, ele faz um efeito chamado golpe de ariete. Que ariete é aqueles troncos que se utilizavam na Idade Média. Então imagine a água vindo com toda a força e batendo, bam, 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 na costa. Para a costa sendo em geral arenosa, ela não suporta esses golpes e começa a ruir, né? Então aí você tem esse processo severo de erosão em toda a costa, causada por todos esses fenômenos. Não é um fenômeno apenas que causa isso, é uma sucessão de fenômenos que, somados, fazem com que o processo erosivo aumente dessa proporção. Com relação à questão de obras de contenção, obras de estabilização de costa, isso é perfeitamente possível. O nível de engenharia de hoje, ele já é mais que... Os romanos já dominavam essa técnica, para você ver que não é algo novo. Os romanos já faziam estruturas de concreto já há 2000 anos que eram eficientes contra a ação do mar. Então a engenharia ela está muito bem preparada. O que acontece é só o poder político, a vontade política de se fazer, a questão ambiental que normalmente ou se faz sem estudos ambientais nenhum, e daí você faz de qualquer jeito e causa um problema às vezes ambiental severo. Então o que tem que ser feito? Primeiro, uma região que está sendo afetada, primeiro você faz um levantamento ambiental completo. Estabelece a dinâmica ali das correntes, o tipo de sedimento, que animais vão ser afetados, que estruturas vão ser afetadas, né? Humanas, animais, vegetais, etc. Com base nesse estudo, você pega e monta as estruturas que menos impacto causem e que sejam mais eficientes para a situação. Então não existe uma metodologia única. Eu vou fazer um mole. Em Portugal foi feito um mole, foi feito um dique e lá resolveu. Não significa que aqui vai resolver. Lá pode ser, por exemplo, que as ondas tenham a metade da força que tem aqui. Então você vai construir uma estrutura daquela, na primeira tempestade ela vai ser levada. Então as estruturas elas têm que ser medidas, têm que ser pensadas de acordo com a situação de cada estrutura. Mas existe essa possibilidade de fazer essas estruturas? Sim, existe. A engenharia já tem pleno conhecimento para esse tipo de construção.